A voz da consciência quer falar com você. Ouça. Nós vamos mexer com a sua consciência, mudar o seu pensamento. Na próxima hora, vamos contar histórias de vida para mostrar para você que a diferença entre eu e você é só a forma de locomoção. Pois você anda e eu não. Nós não queremos tomar o seu espaço. Nós queremos conviver com você. Lógico que não é possível conviver com você de igual para igual. Não importa se eu sou cadeirante, se eu não enxergo, se eu não ouço direito, ou mesmo não falo. Não se aproxime de mim só para mostrar para os seus amigos como você é gente boa e tem um amigo com deficiência. Eu confesso que não entendo por que um simples passeio em turma envolvendo uma ou mais pessoas com deficiência vira um evento sobrenatural, como já aconteceu comigo. Eu só preciso de dignidade e respeito. O que eu não gosto é da hipocrisia do politicamente correto. Se aproxima de mim, sim, mas com a mente aberta para receber o que eu tenho para lhe dar. Um simples sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo, por que não dizer, o meu amor. Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo. Esse motivo eu sei qual é. Eu sou um soldado de Deus que me mandou lhe convidar para uma viagem. Vem comigo sonhar, vem comigo beber da água da vida. Só peço que você acredite em mim, porque eu acredito em você até quando Deus quiser. Boa noite para você que me assiste no Consciência Inclusiva, no canal do Consciência Inclusiva. Esse é o episódio 90 do nosso programinha. Hoje eu recebo o ex-presidente, atual vice-presidente do CONDEF Santos, Luciano Marques. Um cara que eu conheço desde criança. Boa noite, Luciano. Seja bem-vindo. Depois a gente conta as nossas histórias juntos. Okay. Bom, boa noite, Bruno, seja bem-vindo. Boa noite para você, boa noite para os teus seguidores. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pequena audiodescrição da minha pessoa, a fim de que as pessoas com deficiência visual possam mais ou menos me visualizar. Então, eu sou um homem branco, cabelos grisalhos, uso cavanhaque também grisalho, estou vestindo uma camisa verde, estou sentado no sofá, sou cadeirante, né, apesar de na imagem não aparecer a cadeira de roda, sou cadeirante, e atrás de mim tem uma parede bege, na verdade ela é amarela, mas na tela aparece bege, e um pouquinho acima da minha cabeça, mais para o lado esquerdo, o lado direito, aliás, tem um quadro de uma embarcação de pescador, atracada num portinho. E é isso. Então, muito feliz de estar contigo, de compartilhar aí essa nossa conversa sobre inclusão, sobre cidadania, sobre o movimento das pessoas com deficiência, enfim. Manda ver que a gente vai falando aqui. Diga lá.
Oi. Som. Tudo bem, Bruno? Se apresente, meu filho, por favor. A gente vai falar sobre a história do movimento da pessoa com deficiência na cidade de Santos. Tá bom. E na Baixada Santista. Porque você tem muita história dentro do movimento. Tá bom, então. Vamos lá. Além da minha audiodescrição, vou dizer que eu estou atualmente vice-presidente. Esse é o tema do... Esse é o tema do episódio. Tá. Só se apresente, meu... Tá bom. Posso continuar? Meu jovem. Vamos lá. Eu estou vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Santos. Já fui presidente, já fui vereador, já fui coordenador municipal, fundador da primeira equipe de basquetebol de cadeira de roda aqui da Baixada. Enfim, bastante história. E falar sobre os direitos da pessoa com deficiência, costumam me chamar de dinossauro do movimento, né? Recentemente me batizaram de... como é que chama isso? Orixá, não sei o que, do movimento, uma coisa assim. E eu fico feliz de ser comparado a um dinossauro, porque significa dizer que você tem muita história, né? Você é bem de antigamente. E, de fato, eu comecei minha militância em 1984. Então, a partir daí, aliás, dia 9 de julho agora, desse ano, eu vou completar 40 anos de movimento da pessoa com deficiência. Então, o que não falta é histórias, né? Para contar sobre o movimento da pessoa com deficiência. Pelo menos do ponto de vista que eu pude acompanhar, né? Na Baixada Santista, Santos, São Paulo, Brasil, enfim, né? É isso. Você está ouvindo? Alô? Som? Oi? Cadê você? Bruno? 14 anos de idade. Oi? A gente se conhece? Quem? Onde o Condef, quando eu te conheci, era ali no canal 6. No CRP. canal 5, né? Ali. Entre o canal 5 e o canal dentro 6. Do. CRP. Ali dentro do CRP. Nós estamos com dificuldade de comunicação, né? Porque eu não consigo... Eu tinha 14 anos de idade. Ô Bruno, eu não estou conseguindo te ouvir. Eu tinha 14 anos de idade e você... Oi. Oi. Eu estou dizendo que está picotando a imagem e o som seu. Eu não consegue completar a frase. Oi, alô, som. Eu estou te ouvindo. Tá, eu também estou te vendo. Tá. Continua. Então, Luciano, a gente se conhece desde criança, né? Você, né? E você, aos 14 anos de idade, me convidou a participar do 37. Em 37. Vou fazer 38. Então, eu estou com 64. Faz as contas aí. Não, que eu estou dizendo... 20... Não, o que eu quero dizer, Bruno, é que você era criança, eu já estava bem grandinho já. Porque a nossa diferença de idade é 20, quase 30 anos de diferença. É isso.
É isso. Ô, Luciano, me responde uma pergunta, por favor. A primeira qual é a orientação que a coordenadoria da pessoa com deficiência recebe da prefeitura em relação à pessoa com deficiência? Eu sempre tive essa curiosidade, mas eu nunca tive a oportunidade de te perguntar. Ok. Bom, ou posso falar? perguntar a algum coordenador da pessoa com deficiência. Tá ouvindo aí, não? Posso falar? Alô, posso falar? Pode. Tá bom, então vamos lá. A coordenadoria foi criada... Alô, tá ouvindo? Tô te ouvindo. Então tá, então vou falar. A coordenadoria Tô te ouvindo. Nossa, tem um delay gigante entre você e eu aqui, né? Impressionante. A coordenadoria da pessoa com deficiência foi criada em setembro de 2005 pelo então prefeito João Paulo Tavares Papa. Na ocasião, ele me chamou para ocupar esse cargo. Esse cargo não existia, né? Com a reforma administrativa que ele fez no primeiro ano de governo, ele cria 2 coordenadorias. A primeira, Coordenadoria de Defesa de Política das Pessoas com Deficiência, e Coordenadoria da Igualdade Racial e Étnica. Foram as 2 coordenadorias criadas naquela ocasião, 2005. Muito bem, qual o objetivo das 2 coordenadorias? Bom, lembrando que já existiam os conselhos municipais. Só que o conselho, ele é um órgão que fiscaliza a política pública da pessoa com deficiência. Fundamentalmente, é um fiscalizador. E o governo não tinha dentro do organograma da prefeitura, seja qualquer governo, do João Paulo ou qualquer outro, não existia esse... O que é isso? É um cachorro latindo? Alô? Nossa, que barulho é esse? É um cachorro latindo. O Bruno, continuando, desculpa. Como não existia dentro da estrutura organizacional da prefeitura, o João Paulo, então, criou essas 2 coordenadorias. Qual é o objetivo dela? A proposta é que, inclusive, falou-se em criar secretaria da pessoa com deficiência. Na época, quando o João Paulo estava montando o governo dele, ele me chamou e ele perguntou se era legal criar uma secretaria ou coordenadoria. Eu entendi que secretaria não seria de bom tom. Acho que uma coordenadoria, talvez ligada ao próprio gabinete, seria legal. Muito bem. Então, ele criou as coordenadorias. E qual é o papel principal da coordenadoria? Na realidade, ela tem a missão, né? A pessoa que é o coordenador, a equipe da coordenadoria, a começar pelo próprio coordenador, transitar dentro do governo, em todas as secretarias, desenvolvendo para facilitar a implantação da política pública da pessoa com deficiência. Para tentar traduzir melhor ainda, assim, o coordenador seria o assessor para ajudar o prefeito a acertar mais do que errar mais com relação à política da pessoa com deficiência. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Então, era uma pessoa que estava ali para ser consultado em tempo integral, já que é um cargo de confiança daquele prefeito, daquele governo, para orientar aquele governo a criar essa política pública. Então, eu, apesar de, na época, né, apesar de ser apenas um coordenador e não secretário ou chefe de departamento, eu tinha a carta branca do prefeito, né, para transitar e conversar com todos os secretários. Secretário de Obras, secretário de Educação, de Saúde, de Assistência, de Transporte, de Habitação. Então, esse coordenador, no caso, quando foi criado e eu era o coordenador, o João Paulo queria que eu fosse em todas as secretarias, conversar com o secretário, com as equipes das secretarias, para ajudar a atender melhor as pessoas com deficiência naquela pasta, naquela secretaria.
Então, basicamente, é isso. Para deixar bem claro, né, para os teus seguidores, o Conselho fiscaliza, a coordenadoria gesta a política pública. Deu para entender? Tem gente que confunde, acha que CONDEF é coordenadoria e que coordenadoria é CONDEF. Né? Lembrando que coordenadoria é um cargo de confiança do prefeito e o conselho é eleito, pelo menos a sociedade civil, pela plenária de uma conferência municipal, onde envolve todos os munícipes daquela cidade, no caso, Santos. Não sei se eu consegui me ser claro. Entendeu? Deu para entender. Ok. Respondi a sua pergunta, né? Alô? Som. Respondi a sua pergunta, Bruno? Bruno? Seu microfone tá fechado por quê? Eu fui conselheiro do CONDEF. Eu estava deixando você falar, porque está picotando aqui para mim. Eu fui conselheiro do CONDEF. Você me chamou aos 14, né? Sim. Eu fui conselheiro do CONDEF com 30. Com 30? Entendi. Não, acho que menos, hein? 2015, de 2015 a 2019. Seria o meu mandato. Você representava a PPC? 29 anos. Isso. Então foram quase 15 anos. Foram quase 15 anos de distância entre o convite e a presença física, né? Sim. Eu diria para você, eu quero saber o seguinte: qual é a grande dificuldade? Qual é a grande dificuldade de se encontrar um caminho comum para a construção de uma política pública voltada a todas as pessoas com deficiência? Depois eu explico por que eu estou perguntando isso. Resposta. Bom, primeiro, se cumprisse a legislação vigente no Brasil, estaríamos bem avançados no que diz respeito à inclusão da pessoa com deficiência, consequentemente, do desenvolvimento e aplicação das políticas públicas. O que falta, na realidade? Pode seguir, Luciano, por favor. Tá. Então, o que falta? Primeiro, legislação não é. Né? Vamos lá. 2000, 2 leis federais foram criadas na ocasião, eram que eu chamo de era um esboço do que seria a política pública nacional para a pessoa com deficiência. Era apenas um esboço. Lembrando que, em 88, na Constituição Cidadã, foi criada, alguns artigos mencionavam pela primeira vez a pessoa com deficiência, na época da Constituição 88, pessoa portadora de deficiência, depois virou pessoa portadora de necessidade especial, tal, até chegar na nomenclatura atual, que é pessoa com deficiência. Isso em 2000. As 2 leis, 10.098, 10.048. Só 4 anos depois,
é que o presidente Lula, na ocasião, o presidente da República, o Lula, na primeira conferência nacional, ele assina o decreto 5296, que regulamentava aquelas duas leis de 2000. Inclusive, colocando neste decreto prazos e sanções, ou seja, valores de multa para quem não cumprisse. Exemplo, a partir de 2004, especificamente dia 3 de dezembro de 2004, quando foi assinado o decreto, a partir daquela data da publicação, tudo aquilo que fosse reformado ou construído deveria ter acessibilidade. Era imediato. Todos os espaços públicos, federais, estaduais, municipais, deveriam ter acessibilidade em cerca de 5 até 8 anos. E o transporte público nacional teve 10 anos para ser totalmente 100% acessível. E aí, esse prazo venceu, se eu estava falando de 2004, consequentemente, 10 anos depois, 2014, portanto, esse ano completa 20 anos da assinatura do decreto 5296. Aliás, muito oportuno falar no teu programa, né, da comemoração de 20 anos que o presidente assinou um decreto que regulamentava as leis. E aí, então, assim, depois do decreto veio a Convenção da ONU, em 2006. O Brasil, em 2008, através de uma votação, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, emenda à nossa Constituição de 88 integralmente o texto da Convenção. E, em 2016, o Brasil, então, cria a Lei Brasileira de Inclusão, que está vigente no país desde 2015, ok? Então vamos combinar, o Bruno e os teus seguidores hão de concordar que não é por falta de legislação. Lá na LBI, repetindo, Lei Brasileira de Inclusão, estão garantidos todos os direitos humanos da pessoa com deficiência, fala de educação, fala de assistência, fala de transporte, de saúde, de reabilitação, de trabalho, de tecnologia assistiva, fala de tudo. Então, a gente não pode atribuir o não sucesso da inclusão da pessoa com deficiência à falta de legislação. Aliás, a do Brasil é uma das melhores do mundo. O problema está aonde? No cumprimento da legislação. Essa é a grande questão. Sabe o que está faltando, na minha opinião, básica? É assim, bem de gente que não tem muita noção, falta informação. As pessoas, ainda hoje, colocam o carro na vaga do deficiente e diz que era só um minutinho. Sabe? Na execução. Entendeu? Não, na execução, é o que eu estou falando. Então, cara, eu vou dizer para você que o que está faltando é atitude dos cidadãos em respeitar a diversidade. É isso. As pessoas não têm noção, não leem e não estão nem aí para o próximo. Essa que é a grande verdade. Legislação a gente tem. O problema é as pessoas cumprirem a legislação. Esse é o grande problema. Sim. É isso. Não sei se eu respondi, mas não quero me alongar muito, porque a gente já perdeu um tempão do programa, né? Mas enfim. Mas diga. Tem outro detalhe que eu vi de dentro por participar por participar das discussões, né, da pessoa com deficiência naquele período, que foi uma experiência muito rica para mim. Sim. Mas eu via uma não é uma crítica, tá? Não é uma crítica, mas é uma opinião, pode ser crítica. Colocação, uma visão do que eu vi ali. Mas pode ser crítica também. A gente subsegmentava a discussão
E cada um Não consigo te ouvir. Está picotando direto. A gente subsegmentava a discussão em pequenos grupos e cada um puxava para o seu. E cada um puxava para o grupo que representava aquele grupo, seja pessoa com deficiência física. E eu tentava olhar para o global, para a questão global. E eu vou te dizer que eu encontrava alguma dificuldade em olhar para a questão global com essa questão da subsegmentação da gente. Certo. Posso fazer É só uma opinião em cima do que eu vi, né? Posso fazer um comentário? Mas eu gostaria de perguntar, aproveitar e perguntar para você, existiu uma Pode, por favor. Não, essa Como é que você falou? Pode, por favor. Estou falando. Essa subsegmentação, como você assim chamou, faz sentido. E hoje, tu acha que mudou, não? O que tu acha, pelo que você vê por aí? E aí eu não estou falando só de Condef. Eu não sei se está me ouvindo, porque tem um delay gigante entre nós dois aqui que está difícil. Mas eu vou tentar emendar. Essa subsegmentação que você falou, ela só aumentou, não diminuiu. E não é só no Condef, né? Hoje, você tem uma situação... Alô? Ixi, saiu do ar. Eu não sei se as pessoas estão me ouvindo. Como é que está isso? Alô? Alô? Alô, som. 1, 2, 3. Pode seguir, Luciano, por favor. Bom, eu estava falando da subsegmentação que você falou. Ela só aumentou, querido. A própria LBI hoje coloca no pacote geral da pessoa com deficiência a pessoa com doença mental, os autistas que chegaram. Alguns autistas entendem que são deficientes, outros entendem que não são deficientes. É uma luta, inclusive, entre eles mesmos. Assim como tem subsegmentação entre os surdos, né? Aquele surdo severo, o surdo moderado, o surdo que fala libras, o surdo que não fala libras, que tem oralidade. Deficiente físico é uma subsegmentação, né? Tem o deficiente físico de poliomielite, de lesão medular, de amputação, com paralisia cerebral, com ostomia, e vai por aí. Então, essa subsegmentação existe em qualquer lugar, dentro ou fora do conselho. É sempre as pessoas querendo fazer prevalecer ou manter em destaque a sua condição para que seja garantido o seu direito, né? E é complicado isso. O que o Condef fazia era administrar tudo isso. Lembrando que, antes de a existência de conselhos, e não estou falando só do Condef de Santos, em qualquer outra situação de direitos humanos, conselho do idoso, do negro, da mulher, do LGBTQI+, juventude e tal, esses conselhos de direitos humanos, antes deles existirem, o que existia? Os fragmentos.
o físico lutava pelo físico, o visual pelo visual, e dentro do visual tinha aquele que era cego total, que abaixa a visão, tem o outro que não anda de muleta, mas não anda de cadeira de roda, enfim, cara, era uma loucura. O CONDEF e os conselhos, aí eu vou falar de conselhos, vieram para trazer todo mundo para a roda e colocar as suas questões. Se não fosse assim, não precisava de conselho. Então, essa subsegmentação que você fala, é óbvio que vai existir sempre, porque as pessoas vão lá levar o seu ponto de vista para a discussão da política pública. O que tem que ter, na hora de uma decisão, é bom senso, é a maioria. Por exemplo, desde 2000, agora não me lembro a data, nós acabamos de realizar, o ano passado, a 9ª Conferência Municipal. Então, além do colegiado menor, que é o Conselho, formado hoje por 29 membros, sendo 23 da sociedade civil e 6 do governo, portanto, um conselho extremamente popular, porque a esmagadora maioria é representante da sociedade civil, esse grupo pequeno ele é ampliado de 2 em 2 anos, com a realização da conferência municipal. Então, você realiza, olha só que loucura, a conferência do ano passado, a 9ª, nós realizamos 12 pré-conferências, 12, 5 regionais. Fizemos uma no Morro, uma na Zona Noroeste, uma na área continental, uma na área central e uma na área leste, envolvendo os moradores daquelas regiões. Fizemos outras 7 pré-conferências temáticas. Discutimos sobre saúde, sobre educação, sobre assistência, sobre transporte, enfim, 7 temas. Veja, foi dada uma baita oportunidade para a sociedade civil participar, com ou sem deficiência, particularmente as pessoas com deficiência, obviamente. Então, o cadeirante que é PC, o cadeirante que é lesado medular, o cadeirante que é pobre, teve a oportunidade de ir lá e defender. E é justo, porque as dificuldades que um cara cadeirante que tem paralisia cerebral é uma. A dificuldade de um cara cadeirante que tem paralisia infantil é outra. A dificuldade que um cara com lesão cadeirante, com lesão medular tem é diferente do PC, que é diferente do poliomielite. E assim vai. Né? O surdo que faz leitura de libras, ele tem uma dificuldade. O cara que tem o surdo que faz oralidade, que consegue fazer leitura labial, ele tem uma dificuldade que o outro surdo não tem, e vice-versa. Então, veja, essa fragmentação tem que existir. Não tem como, porque nós não somos iguais. Apesar de você ser cadeirante e eu ser cadeirante, nós temos uma diferença gigante. E é claro que nós vamos tentar fazer política pública. Quando fala política pública, eu não estou falando da política para o Luciano ou da política para o Bruno. Eu estou falando da política pública para as pessoas que usam cadeira de roda e que têm as suas peculiaridades. Então, somando o pódio, somando o PC, as características são diferentes. Sim, mas o que eu tenho que pensar é que, com paralisia cerebral ou isso ou aquilo, eu tenho que conseguir alcançar o máximo dessas pessoas. Mas se eu não souber qual é a dificuldade do Bruno, qual é a dificuldade que é PC, para o Luciano, que é pólio, para o outro, que é lesão medular, como é que eu vou ter a medida do que seria razoável para as 3 situações? Então, Bruno, eu entendo a sua posição, é confuso. Lembrando, você era o seu primeiro ano de conselheiro, você ainda muito jovem, você inclusive representava a PPC na ocasião, né? A PPC, enquanto entidade, foi eleita e a Rose, na época presidente da PPC, indicou você como um dos representantes da PPC. Então, você esteve lá representando a entidade das pessoas com paralisia cerebral e você também, obviamente, porque você era o próprio deficiente cadeirante com paralisia cerebral. Então, com o tempo, você percebe que isso é uma constante. Sempre, hoje em dia, se não é pela deficiência, é pelo tema. Hoje, o CONDEF gasta muito tempo, eu já falei isso até em reunião, não que seja errado, mas gasta muito tempo discutindo educação.
Eu não estou nem dizendo gastar, vamos falar outro nome. Investe boa parte do tempo da reunião para discutir educação e saúde. E aí os outros temas ficam sem relevância. Você concorda que isso também é uma forma de fragmentar o assunto? Estamos falando de pessoa com deficiência. Só que em vez de falar de deficiência, nós estamos falando de temas. A educação é importante? Óbvio que é. A saúde é importante? Óbvio que é. Mas sabe o que acontece? Por exemplo, se eu não discutir acessibilidade, seja arquitetônica, mobilidade urbana ou comunicacional, de que me adianta a escola ser acessível? De que me adianta a policlínica ser acessível? Ou o shopping, ou o trabalho, seja o que for, se eu não consigo chegar lá? Então, eu digo assim, obrigatoriamente hoje, para discutir qualquer política pública, se você não discutir acessibilidade arquitetônica, falando de mobilidade urbana, e comunicacional, falando do surdo e do cego, aí fica difícil. Qualquer outra política pública de inclusão dá certo, né? Você tem que começar pelo começo. Qual é o começo? Acessibilidade. E quando falo acessibilidade, não estou falando da rampinha só do cadeirante ou do banheiro acessível para o cadeirante, não. Eu estou falando de acessibilidade arquitetônica, estou falando também da acessibilidade comunicacional e mais, a acessibilidade atitudinal. Essa é a grande acessibilidade. Porque você pode até ter o banheiro acessível, pode até ter a rampa, mas se aquela pessoa daquele estabelecimento, seja uma policlínica, seja uma escola, seja um shopping, seja o que for, não tiverem atitude de inclusão, de respeito à diferença entre nós, desculpa, tudo foi em vão, porque as pessoas não respeitam a diferença. Então, a grande acessibilidade do momento, na minha opinião, é a atitudinal. As pessoas têm que ter respeito pelos outros e respeitando a diferença entre nós. E aí tudo vai dar certo. Do contrário, pode fazer tudo acessível. Sim. Com rampa, pode falar libras. Você viu o que aconteceu? Só para citar um episódio, desculpa me alongar, no show do moço lá, Jota Quest, na praia, comemoração do aniversário de Santos. Né? Foi dia 26, foi aniversário, sexta-feira. O sábado foi o show. Tinha 3 telões, né, para as pessoas que estavam na praia poderem ver melhor. Resultado, no telão aparecia a intérprete de Libras, ok? Não... Não o quê? Não fiquei sabendo, não. Tá, então eu vou contar para você de primeira mão e para o teu público seguidor também. Então, show do Jota Quest, comemoração aniversário de Santos de Janeiro. Tinha 2 telões na lateral do palco, gigante, e um telão mais para frente, para quem estava mais recuado do palco, para poder ver o cara pertinho. Nesses 3 telões, abriu-se uma janela proporcional lá ao telão, né, naturalmente, e tinha uma profissional fazendo a interpretação das músicas cantadas pelo cantor, certo? Muito bem. Num dado momento, uma cidadã, santista, provavelmente, quero crer que sim, mas também se não for, não importa. A total falta de elegância e de atitude da pessoa foi ridícula. Ela postou no Instagram dela a seguinte mensagem: ô prefeitura, tire essa mulher daí. Ela está atrapalhando o show. Afinal de contas, não temos tantos surdos assim assistindo o show. Ou seja, primeiro que eu não sei como é que ela conseguiu contar naquela multidão no escuro quantos surdos tinha. Agora, ainda que tivesse um surdo, aquele surdo tem o direito, igualmente a nós que escutamos, de ouvir a música do Jota Quest. Certo? Muito bem. Então, veja, tinha o intérprete de Libras, mas a atitude dessa cidadã estragou tudo. Ela posta numa rede social dela, eu não sei quantos seguidores aquela infeliz tem, ela posta na rede social dela contrariando aquilo que é direito do surdo, que é ter acesso àquilo que é público. No caso, tem um cantor cantando uma música, nós estamos ouvindo a letra e ele não.
Então, a intérprete estava lá para dar acessibilidade ao nosso amigo surdo, que aquela mulher, infelizmente, não pode nem alegar ignorância. Ah, não sei para que serve isso. Ela sabe, porque ela falou. Afinal de contas, não tem tanto surdo assim no show. Quer dizer, sinceramente, eu não sei como é que ela conseguiu contar as pessoas surdas, né? Mas ela disse que contou, porque não tinha tanto surdo assim. E não era necessário, porque tem lá meia dúzia de surdo, não é necessário, eles não precisam de acesso. Quanta infelicidade em apenas algumas linhas, né, que aquela mulher escreveu. A gente fez um vídeo de repúdio, eu não sei se você chegou a ver, né, eu postei no meu Instagram, postamos no Instagram do Condef também, eu fiz um vídeo repudiando a atitude dela e mostrando para as outras pessoas que eventualmente queiram seguir o exemplo dela, né, as pessoas preconceituosas, com ranço, né, de discriminação e tal, que isso é crime, né? Preconceito é crime contra a pessoa com deficiência. Não é só contra o negro, ou contra a mulher, ou contra o LGBTQI+. Contra a pessoa com deficiência também é crime, né? Então, eu, ao repudiar aquela atitude daquela pessoinha, eu ainda fiz assim, tipo um tom de ameaça. Você, né? Cuidado quando abrir a boca para falar bobagem, né? Falar sobre contra o direito da pessoa com deficiência. Então é isso, meu querido. É o que falta na realidade. E... Por falar. Sim, diga. Por falar em acessibilidade. Diga. Por falar em acessibilidade, na questão do aniversário da cidade, teve uma vez na praia, aniversário da cidade. Eu não consegui. Minha mãe gostava do Lulu Santos. Ele foi o artista convidado para se apresentar no aniversário da cidade. Eu não consegui acessar o lugar das pessoas com deficiência porque tomavam todo o espaço. Eu tive que ir embora, chateado pra caramba, por não ter proporcionado para minha mãe ter assistido o show do Lulu Santos. Ocuparam o nosso espaço. Nós temos um espaço reservado nesses tipos de shows, certo? Não tinha como acessar aquele espaço. Tamanha quantidade de perna que tinha ali. Gente que andava. Não era cadeirante, não. Me permita fazer um comentário? Eu voltei para casa possesso da vida porque não pude acessar Sim. Posso falar? Vamos lá. Você percebeu o que aconteceu, não? O direito da pessoa com deficiência, assim como aquelas vagas reservadas para estacionar o carro de pessoa com deficiência, foi garantido. Ou seja, existia um espaço reservado, até pensando em segurança da pessoa com deficiência, particularmente as com deficiência física ou mobilidade reduzida. No caso de haver um corre-corre, a gente estava naquele lugar protegido, né? Então não era só o lance de estar perto do palco, porque a gente não pode ficar de pé para ver em cima dos outros, né? Então tinha essa questão da visibilidade, mas tinha também a questão da visualidade, né? De você poder enxergar. Mas tinha também a questão da segurança. Ora, o que aconteceu, cara? Aconteceu o quê?
aquilo que sempre acontece. As pessoas são mal educadas. Não existe acessibilidade atitudinal. De novo, o que eu estou falando. Eu acabei de falar sobre isso. O direito estava lá garantido. Ou seja, o lugar reservado com segurança para as pessoas cadeirantes ou com mobilidade reduzida. O que aconteceu? As pessoas invadiram. Pessoas que não precisam. Assim como param na nossa vaga lá no supermercado, param na nossa vaga lá no Gonzaga, no centro, e você chega, se você chamar, reclamar, o cara grita com você. E ele, ou senão ele vem com aquela cara de mané e diz: ah, foi só um minutinho. Como assim um minutinho, meu irmão? Essa vaga não é tua nem por um minutinho. Você não tem que parar aqui, ponto final. Mas então, o que falta? Falta educação, irmão. Falta respeito à diversidade entre nós. Então, sabe, desculpa a expressão, se danando, se lascando para nós. Entendeu? Eles acham que é privilégio ter uma vaga, eles acham que é privilégio ter um lugar na frente do palco. Eles não entendem que isso é direito. Então, irmão, tá faltando isso. O quê? Educação, acessibilidade atitudinal. É por isso que a política pública de inclusão da pessoa com deficiência não vai para frente. Por quê? Falta essa empatia com o diferente, mas não é só do poder público, que também, muitas vezes, não tem essa empatia, não tem essa sensibilidade de fazer valer a política pública. É da população também. A população também dá a sua contribuição nessa não inclusão, nesse não respeito ao direito da pessoa com deficiência. É simples assim, né? É isso. Diga. Não tem pergunta aí não, Bruno? Alô? Ô, Bruno? Alô? Som? Ô, Luciano, Sim, deixa senhor. eu fazer uma outra pergunta. Pois não. Dentro daquilo que a gente conseguiu dentro do CONDEF. Você lembra da campanha do movimento da reforma dos direitos do Conselho de Curitiba, né? Como é que chama? Como é que foi? Não me lembro desse aí. Movimento. Como é que é, Bruno? Repete, por favor, porque eu não entendi. Som. Bruno, repete, por favor. Luciano, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas picotou. Faz a pergunta de novo. Você lembra que houve a campanha do Conselho Municipal de Curitiba? Do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Curitiba? Aquela faixa que colocaram lá, foi isso que você está falando? Aquela faixa. Sim, lembro. Lembro, mas e aí? Eu não sei onde você... Qual a pergunta? Eu lembro da faixa. Eu gostaria de saber de você o que aconteceu com o requerimento que o Conselho aprovou, questionando aquela campanha. Bom, eu sempre tive a curiosidade de saber, mas eu nunca tive condição de perguntar para você. Bom, primeiro que faz aquele anos... requerimento, que fim levou? Sim. Bom, primeiro que assim, né, bicho? Eu não tenho a memória que você tem, então não vou lembrar. Imagina quantos requerimentos, quantas propostas surgiram, né? Eu participei desde a primeira conferência em 2001. Então, veja, teve 1, 2, 3, 4, 5, já estamos indo para a 10ª, eu não vou lembrar.
Mas eu me lembro particularmente do episódio, não me lembrava do requerimento. Mas provavelmente, assim como todas as propostas ou requerimentos oriundos de conferência, são encaminhados. No caso daquele requerimento, ele não era de competência da Prefeitura de Santos, né? Nós encaminhamos ao Conselho Municipal de Curitiba, que nunca nos respondeu, e encaminhamos, na ocasião, para o CONAD, que era o Conselho Nacional, que também fez sua moção de repúdio. Quer dizer, no fundo do fundo, tanto a moção ou requerimento do Conselho de Santos, quanto do CONAD, quanto do Conselho Estadual, quanto do Conselho Estadual do Paraná, enfim, deu em águas de batata, né? Quer dizer, ninguém foi punido, né? Não houve nenhuma sanção ao Conselho, muito menos ao autor da campanha, né? Porque foi uma campanha. Alguém contratou um diretor de marketing para fazer uma campanha para dar visibilidade ao Conselho. Acabou dando negativo, né? A visibilidade foi totalmente negativa. Eu não me lembro nem qual era a mensagem que estava escrita na faixa, mas eu me lembro que era uma coisa meio estranha, que dava duplo sentido e todo mundo ficou bem... Aliás, não foi só Santos, né? Foi o Brasil inteiro. Ficou bastante chateado. E chegaram várias situações ao CONAD. Eu fazia parte do Conselho Estadual. Eu me lembro muito bem, foi discutido no Conselho Estadual. O Conselho Estadual fez uma moção de repúdio também. Enfim, mas não deu, assim, retorno para nós. Nunca teve uma carta... Olha, a pessoa que escreveu, que postou a faixa, foi punido, pagou uma multa ou foi preso por um dia. Não, nunca teve resposta. Nunca teve resposta. Entendeu? Assim como muitas coisas, né? Você quer ver um outro exemplo? Só para ficar mais perto da gente. Aquele era uma situação bem longe. Curitiba, Paraná, São Paulo, Santos, Brasília. Vou falar uma coisa bem, bem nossa. Gestão do Beto Mansur, a última gestão do Beto Mansur. Eu era presidente do conselho. Houve aquele projeto da inclusão da ciclovia na praia. Certo? Vai acompanhando. Por conta da ciclovia no calçadão da praia, alguns trechos da calçada mudaram o layout. Ficou meio para cá, meio para lá. O deficiente visual ficou meio perdido nisso. Então, eu, na ocasião, como presidente do conselho, fiz 3 ofícios, isso está lá no conselho, para o secretário de obras, na época era o Fifi, fiz um para o meu secretário do CONDEF, que era o secretário de assuntos jurídicos, e fiz um para o prefeito Beto Mansur. Nenhum deles foram respondidos. Até que um dia, eu cheguei na reunião ordinária e botei na pauta para discutirmos se denunciaríamos ou não o projeto da praia por não estar colocando piso podotátil para o cego. Bom, o projeto já estava avançando e nada de piso podotátil. Tinha lá as rampas para cadeirante, bonitinha, papapá, mas em alguns trechos que era necessário, não tinha o piso podotátil. Aí, o que aconteceu? O CONDEF votou por sim, vamos denunciar no MP. No dia seguinte, como presidente, acatando a decisão da plenária, encaminhei um ofício, que também está lá no CONDEF, à promotoria. O Ministério Público encaminhou ao juiz, que embargou a obra do Beto Mansur, parou a obra. Ele estava lá no Canal 5, por aí, era até o Canal 6 a ciclovia, não sei se você vai lembrar. Depois que o Papa assumiu, a ciclovia foi até o ferryboat. Mas quando era Beto Mansur, era do emissário até o Canal 6. Então, esse trecho era o que o CONDEF pedia. Do emissário até o Canal 6, quando terminava a ciclovia, tinha que ter piso... Eu lembro disso. Muito bem. Bom, o juiz embargou a obra. O secretário e o presidente do CONDEF, no caso eu, e o Fifi, fomos chamados na presença do promotor. Chegando lá, doutor Daniel, que era o promotor, fez um TAC, que é termo de ajustamento de conduta, e perguntou para o secretário quanto tempo você precisa para fazer a ciclovia, porque a obra já estava acabando, eles iam inaugurar a ciclovia em dezembro.
Era o último ano do Beto Mansur, 2004. Naquele ano, o João Paulo foi eleito prefeito e assumiu em 2005. Muito bem. Enfim, falou para o senhor promotor: eu preciso de uns 40 dias. Quanto é que dá isso? Finalzinho de dezembro, janeiro, 10 de fevereiro, faça as contas, hein? Pega uma calculadora e faça as contas. 10 de fevereiro de 2004, último ano do Beto Mansur. Foi o prazo para que a prefeitura colocasse o piso podotátil do emissário até o canal 6. Certo? Muito bem. Querido, nós estamos hoje, dia 11 de março de 2024. Portanto, já se passou mais de 20 anos, ou é impressão minha? 20 anos. Que beleza. Qual foi o TAC? A partir do dia 11 de fevereiro de 2004, ou seja, um dia depois do dia 10, a prefeitura pagará 10 mil reais de multa. Muito 10 mais. Não, na época 10 mil. Veja bem, o que estava escrito no TAC, termo de ajustamento de conduta. O prazo é dia 10 de fevereiro de 2004. No dia 11, a prefeitura vai começar a pagar uma multa de 10 mil reais por dia. Então, agora é que eu te pergunto, faça as contas. 20 anos depois, quantos dias tem cada ano? Multiplique isso por 24 anos, 10 mil reais por dia. Quantos milhões a prefeitura não deve ao MP, porque o prefeito resolveu descumprir um acordo feito com o Poder Judiciário? É simples assim, meu querido. Deu para entender? Então, veja, aquele negócio de Curitiba é só um grãozinho de orégano na nossa pizza. Eu estou falando de um acordo entre o Poder Executivo, um secretário municipal, vai à frente de um promotor do Poder Legislativo, assina um termo de ajustamento de conduta. Sim, senhor juiz, eu vou colocar o piso podotátil. O senhor libera a obra para mim, que eu prometo para o senhor que eu vou colocar o piso podotátil em 40 dias. É uma promessa. E não é uma promessa de boca, é assinado pelo representante do Poder Executivo. E aí, meu querido, deu em água agitada. Tu sabe para onde foi parar esse dinheiro? Eu não sei. Não sei se está na prefeitura, se voltou. Não sei para onde foi. Para o Condef não foi, com certeza. Entendeu? É isso. E outra coisa, e o peso podotátil também não foi colocado. Fato. É só ir na praia e ver. Então é isso, quer dizer, às vezes desestimula. Por outro lado, se a gente lutando é difícil, se a gente desistir, fica mais difícil ainda. Então, o lema é não desistir, né? Porque é uma luta difícil do movimento da pessoa com deficiência. É muito difícil. Porque as pessoas ainda não criaram essa empatia, elas não têm atitude inclusiva, e isso dificulta muito, apesar de toda a legislação vigente no Brasil. E aí? Diga. Fala, Bruno. Eita, Laia. Sumiu a imagem, sumiu o som. Qual é a situação da lei de cotas no mercado de trabalho para pessoa com deficiência, na sua visão? Por favor. Tá. Na minha visão, bom, eu acho que a minha visão é um pouquinho bem dentro da realidade. 1%,
segundo os últimos dados, que faz tempo que eu não... Mas, assim, foi uma questão de... Nós estamos em 2024. Acho que 2020, 2021 tinha a seguinte estatística. Nem 1% da força de trabalho disponível da pessoa com deficiência está incluído no mercado de trabalho, pela lei de cota. Por quê? É a pergunta seguinte. Os empresários não querem... Bom, já tentaram, inclusive, mudar a lei, né? Para poder facilitar a vida deles. O que acontece? Muitos vão dizer, né? Você poderia me perguntar, Luciano, é porque as pessoas com deficiências não estão capacitadas para o mercado de trabalho? Você poderia fazer essa pergunta, não poderia? Ou as pessoas que te seguem poderiam fazer essa pergunta. Certo ou errado? Você não consegue me ouvir, né, Bruno? Chega aí com delay de 50 minutos. Som. Ô, Bruno, você ouviu o que eu falei? Oi. Oi. Não consigo ouvir. Ô, Bruno, tá me ouvindo? Fala aí. Ô, Bruno, fala aí alguma coisa. Ô, Bruno, você tá me ouvindo? Oi. Meu Deus. Interage comigo Tô te aí, irmão. ouvindo. Eu te fiz uma pergunta, tu não respondeu Tô até te agora, ouvindo. pô. Sim, não tá ouvindo, porque eu fiz uma pergunta e tu não ouviu. Eu estou tentando interagir, fiz uma pergunta para tu, aí tu não me respondeu, eu tô esperando, tô achando que tu tá ouvindo. Você ouviu a Não, tô pergunta te que eu te ouvindo. fiz? Eu fiz uma. Não, você fez uma pergunta e eu te respondi com outra pergunta. Não, Aí tu, eu não ouvi a tua pergunta. Desculpa. então vou tentar de Picotou novo. bem na hora. Pois é. Então vamos Não, lá. não ouvi. Tá bom, então vamos lá, vou perguntar de novo. Pode ser? Tá ok? Picotou. Posso perguntar de novo? Você está ouvindo Faça de agora? novo, por favor. Você perguntou como é que está a lei de cota da Pode? minha visão. Estou respondendo. Eu vou te fazer outra pergunta. Você perguntou como é que Pode. está a lei de... Tô te ouvindo agora. A pergunta que você me fez foi do meu ponto de vista, o que eu acho da lei de cota, como ela está hoje. Tô te ouvindo. Eu sei que você está ouvindo, eu estou tentando fazer a pergunta. Você está me ouvindo direito? Sobre a lei de cotas. Sim. Você está ouvindo? Sim, senhor. Tá, vamos lá. Você me perguntou da lei de cota. O que eu acho? Eu estava falando. Você poderia me perguntar por que a lei de cota, e eu concordo, falei para você o seguinte, nem 1% das pessoas com deficiência, com capacidade de trabalho, estão no mercado formal. Aí eu te fiz a pergunta. Você poderia dizer o seguinte, mas por que, Luciano? Porque as pessoas com deficiência não têm capacidade ou porque os empresários não querem a inclusão? E aí você não me respondeu. Eu te fiz uma pergunta, e aí tu não me respondeu porque tu não ouviu. Agora você ouviu ou não ouviu? Não ouviu de novo, picotou, provavelmente você não ouviu.
Então eu mesmo vou responder. Eu te diria o seguinte, ao ver, eu te diria o seguinte, eu te diria, eu vou te dizer o seguinte, eu vou te dizer que um pouco é falta de coragem de empregar. Porque empregar, você tem que treinar aquele empregado. Você tem que ter uma cultura inclusiva. Você tem que entender que a pessoa com deficiência também é cidadã. Respondido? Não, veja bem, Bruno, assim, o que os empresários alegam hoje é o seguinte: o deficiente não está preparado para o mercado. Então vamos lá. Isso chegou a ser uma verdade há muito tempo atrás. Lembrando que a lei de cotas é de 1991. 1991. 30 anos e lá vai fumaça de lei de cotas, ok? Muito bem. Então, veja, quando o empresário liga para mim, ou manda um zap, ou um e-mail, falando, Luciano, você pode me ajudar aqui? Eu preciso de pessoa com deficiência para trabalhar, para cumprir cota. Bom, primeiro que essa pessoa não entendeu nada da lei de cota, porque ela quer cumprir cota, ela não quer incluir. Ela quer cumprir cota. E há uma diferença gigantesca entre cumprir cota e incluir. Cumprir cota é meramente formal. Eu tenho que ter pelo percentual da minha empresa, eu tenho que ter lá X deficiente. Eu contrato, deixo eles num canto qualquer da empresa, aviso o meu RH e falo, não se mete com ele, deixa ele quietinho lá, porque quando o delegado do trabalho chegar aqui, vou dizer para ele, está aqui, ó, eu estou cumprindo a minha cota. Isso é cumprir cota. Incluir dá trabalho. Por quê? Primeiro que eu tenho que mudar o meu conceito com relação à pessoa com deficiência, capacidade de trabalho, tem toda uma história que tem que mudar, não só do próprio dono da empresa, como do chefe do RH, dos chefes de seção da empresa, e vai por aí. Então, quando o cara manda para mim um e-mail ou pede para mim, você tem deficiente porque eu preciso cumprir cota? Eu falei, querida, primeiro que assim, né, meu? Vamos combinar que deficiência não é profissão. Você tem que ligar para mim ou mandar um zap para mim perguntando, Luciano, você conhece algum profissional na área da mecânica quântica que tenha deficiência? Aí eu vou falar, tem sim, o Bruno. Porra, é o Bruno. Então, dá um contato dele. Ô, Bruno, você é formado? Sim, eu sou formado por Oxford em física quântica e tarará, tarará. Então manda o seu currículo porque eu preciso de um cara formado na quântica aqui, beleza? Beleza. Então, para tu, empresário, para chefe de RH, pouco importa se você tem paralisia cerebral, tem paralisia infantil, é cego, é surdo, é autista, é não sei o quê. O que importa para o empresário, para o chefe do RH, para o capitalista, é que você cumpra as suas atribuições para o qual você foi contratado. Se você é preto, é branco, é cadeirante, é muletante, é cego, não interessa. Interessa que você cumpra. Então as pessoas já estão equivocadas aí. Elas querem contratar deficiência, não profissional. E vou além. Já reparou? Pode reparar. Quando tem vaga para deficiente, qual é a vaga que tem? Administrativo, almoxarifado, portaria, recepção, não sei o quê. Quer dizer, nunca tem para um engenheiro quântico. Entendeu, não? Nunca tem. Tem vaga para enfermeiro com deficiência? Não tem. Tem vaga para engenheiro com deficiência? Não tem. Para médico? Não tem. Pois é, eu conheço um monte de deficiente que um é médico, outro é professor, o outro é psicólogo, o outro é fonoaudiólogo, o outro é engenheiro, o outro é educador físico. Por que não tem vaga para... Nada contra.
esses outros cargos de baixo salário, digamos assim. Não tem nada contra. Só que, porra, só aparece para deficiente esse tipo de cargo. Deu para perceber, não? Então, é um preconceito que continua, o ranço está lá dentro. Eles não mudaram ainda os conceitos deles. Então, eles só querem contratar deficiente que, de preferência, dê pouco trabalho e ocupar cargos que não são tão relevantes. E repito, eu não tenho nada contra esses cargos. Eu estou dizendo só que não tem só deficiente com ensino médio. Tem deficiente com ensino superior, com 2, 3 doutorados. Tem. É só procurar. Então, ofereça a vaga. Mas não, quando é cargo grande, não tem para deficiente, porque eles acham que nós não temos as competências. É fato, irmão. Então, como é que está você perguntou no começo, como é que eu vejo a questão da lei de cota? Uma desgraça. Continuam só cumprindo cota. É importante? É. Mas, assim, até agora, as empresas não entenderam ainda o recado da lei de cota. Essa aqui é a verdade. Continuam só cumprindo cota. E olhe lá, hein? Male, male. É isso. Entendeu? Diga aí. Mais especificamente, eu tô preocupado, entendi. Mas mais especificamente eu tô preocupado com o projeto de lei 6159/2019, que parece, pelas informações que eu tenho, que voltou a discussão da flexibilização da lei de cotas. Bom, fala. Você ia falar o quê? Conclua. E essa questão, ela me preocupa. E essa questão da flexibilização da lei de cotas, ela me preocupa. Bruno, porque você, em vez de contratar a pessoa com deficiência, você investe num fundo para a capacitação dos, teoricamente, acidentados. Muitas vezes e 6159/2019. Bom, eu sou totalmente contra qualquer flexibilização. Primeiro que esse fundo vai... Primeiro que não vai para o lugar que deveria ir. Segundo que é uma forma só de... Quero pagar para não me aborrecer, para não ter trabalho. Me parece isso. Se fosse só por isso, já seria totalmente repugnante. Mas a gente sabe que não é só isso. Que esse dinheiro vai calar a boca das pessoas, tipo assim, quanto é que custa, doutor promotor, doutor juiz, para eu não ter trabalho para incluir esses caras? Custa tanto. Tá, pronto, agora paguei minha dívida, não devo nada para a lei. E o pior de tudo, vai pagar... E que fundo é esse? Quem vai gerenciar esse fundo? Eu não estou dizendo que eu concordo com o fundo, pelo amor de Deus, eu sou contra. Eu sou contra qualquer flexibilização da lei de cota. Ponto final. Né? Aliás, para falar a verdade, eu sou contra a lei de cota, inclusive. Né? Vamos combinar que a lei de cota por si só é discriminatória e preconceituosa. Eu entendo que é um mal necessário, mas não acho que... não sou a favor. Eu acho que assim é uma forma de discriminar. Ok? Não dá para negar isso. Mas a gente tem que conviver com isso.
A lei de cota se faz necessário para oportunizar a força de trabalho da pessoa com deficiência. Então, só para deixar registrado. Então, assim, eu não concordo com qualquer flexibilização. Já tentaram flexibilizar para 3% no geral para todo mundo, sabe? Tem umas coisas. E pode reparar, quem propõe sempre essas mudanças são pessoas ligadas ao empresariado. É frente do não sei o quê, do sindicato não sei do quê. Sempre são esses caras que vêm com esse papinho furado. E compete a nós, sociedade civil, particularmente a sociedade civil organizada, a falar sobre isso. E aí você fica preocupado com isso. Eu estou preocupado o seguinte, o que o CONAD está fazendo contra isso? É uma pergunta. Né? Eu não acompanhei esse. Eu ouvi dizer, mas não cheguei a ler exatamente para que serve esse fundo, quem vai ficar responsável por administrar o fundo, ou é mais um fundo que não tem fundo, entendeu? Que vai para o fundo, mas ninguém sabe que fundo é esse, e o dinheiro roda e volta para os mesmos. Né? Porque eu, quando fui coordenador, foi difícil fazer curso de qualificação profissional, porque não tinha dinheiro, não tinha fundo nenhum. Né? Mas eu dei vários cursos de qualificação profissional para pessoa com deficiência. E não foi com dinheiro de ninguém, não, do Estado, foi tudo parceria. Entendeu? Não foi com fundo nenhum. Nenhum fundo veio socorrer a gente. Então, cara, é mais um golpe. É mais uma tentativa de burlar a lei e não incluir as pessoas no mercado de trabalho. Porque aí, para o empresário, é muito fácil. Qualquer 50 mil reais, ele recolhe dando risada. Sabe por quê? Porque eu já vi em TACs assinado que eu estava presente, junto ao como é que chama? Procurador da República do Ministério Público e também o representante do Ministério Público do Trabalho, em reunião com eles, e os advogados de algumas empresas, a multa para cada uma daquelas empresas era de 300, 400, 500 mil reais. Então, para eles é muito cômodo falar, não, que cria um fundo aí, quanto vai ser o fundo? Eu pago 50 mil reais. Aí tu fala assim, nós que somos leigos, né? Pô, 50 mil reais? Pô, mas o cara que é empresário, ele ia pagar 500 mil, querido. Ele está pagando só 10% para o fundo, que ninguém vai ver o fundo, mas ele está pagando. Para quem vê de fora, fala, pô, 50 mil, hein? Pô, aí é legal, vale a pena, né? Sim. Os caras estão se livrando de multa pesadésimas, entendeu? Multas de 300, 400, 500 mil reais por não cumprir cota. Então, é dessa multa, é desse valor que eles estão fugindo. Diz aí quanto é que vocês vão cobrar, qualquer 50 mil eu pago e está tudo bem. É isso que eles querem, né, bicho? Né? E se a gente não abrir o olho, é capaz de conseguir. Porque o que não falta para eles, que é o que falta para nós, é o lobby na Câmara dos Deputados. O lobby, esses caras, os donos do capital, tem vários lobbies. A sociedade civil não tem tanto, não. Esse é o perigo, né? Esse é o grande perigo. E é isso, seu Bruno. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre uma questão que eu vejo. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre uma questão de fundo que eu vejo a necessidade de se inverter a lógica da capacidade laboral para a condição cognitiva intelectual. Porque hoje ela é física. Eu não sei se você concorda comigo ou não. O que se olha para se empregar uma pessoa com deficiência é a questão física, e quanto menor a dependência física, mais fácil
menos difícil é lidar com aquele funcionário. Bom, eu quero saber se não é viável, não é possível inverter a lógica da capacitação laboral da pessoa com deficiência para uma questão intelectual e cognitiva. Porque hoje se leva em consideração a questão física. Não, assim, eu não estou entendendo qual é essa inversão que você quer fazer. A inversão laboral do físico para o intelectual ou vice-versa, eu não entendi. Como é que seria essa inversão? Como é que seria essa inversão, no seu ponto de vista? Porque eu não entendi a pergunta, realmente. Eu não estou entendendo direito. A capacitação. A capacitação laboral deveria ser considerada pela condição cognitiva e intelectual. E hoje ela é considerada pela questão física. Não acho que é ou só não isso, é não. Assim? Não é assim. Não é. Tem a questão física, óbvio que tem, mas tem a intelectual também. Me corrija se eu estiver errado. Então, eu estou falando para você, não é só física a questão, é também intelectual, sim. Às vezes o cara anda, o cara consegue, o cara faz, o cara ouve, o cara escuta, o cara vê, mas do ponto de vista intelectual ele tem as dificuldades dele. Né? O que está acontecendo hoje é que dentro das deficiências, sejam físicas, visuais, auditivas, intelectuais, se você pegar a LBI, querido, você vai pegar a LBI, e aí é uma crítica à LBI. Eu não sou contra a LBI. Estou dizendo que a LBI tem umas questões que eu particularmente não concordo. Claro que eu posso estar equivocado, e estarei. Que cada um tem a sua verdade e a sua razão. Não quero eu ser o dono da verdade, pelo contrário. Mas estou dizendo para você que a LBI, com o advento da LBI, ampliou-se a definição de deficiência. Sabe aquele deficiente físico, que nem eu, que nem tu, cadeirante, que tem dificuldade de locomoção? Tu acha que o empresário vai querer contratar eu e você, ou vai querer contratar um cara que é amputado, usa uma prótese e faz maratona São Silvestre? Quem tu acha que o empresário vai contratar? Fala para mim, quem? Alô? Fala, Bruno. Você ouviu, Bruno? O cara que vai... Pois é, o cara que faz a maratona. O cara que teoricamente dá exemplo. O cara que dá exemplo para os outros. Não, filho. Ouvi. Você não eu estou respondendo. Eu tô falando, o cara que vai... Não tem nada de exemplo. Não é exemplo, Bruno. Que é maratonista. Pronto, agora sim. Então você respondeu. Ele vai contratar o cara que tem menos deficiência, ponto. Por quê? Para contratar o Luciano e o Bruno, ele vai ter que, para começar, se tiver degrau na porta da empresa, ele vai ter que fazer rampa. Tem um banheiro para mulher e um banheiro para homem na empresa. Ele vai ter que quebrar os dois banheiros para fazer um banheiro só, para entrar o Bruno e o Luciano. Você percebeu? A gente, sem ser contratado, já está dando despesa. Então é óbvio que o cara vai querer contratar um cara que usa uma prótese, ou até mesmo é muletante, do que contratar dois cadeirantes, para fazer a mesma função. E assim é com o cego. Quem tu acha que o cara vai contratar? Um cego total ou um monocular? Fala. Eu quero interagir com você, para poder você... Quem você acha que ele contrata? O monocular, que enxerga de um olho 100% e do outro nada? Ou o cego, que não enxerga nenhum dos dois? O cego total vai ficar Vai ficar a ver navios, né? O cego total, ele vai... O cego total, ele vai ficar
de escanteio. Vai ficar de escanteio. Percebeu, então? A LBI... Cego total vai ficar de escanteio. Eu sei, querido. Ele vai... É aquela questão que eu falei. Bruno, quanto menor a dependência, menor... Sim, mas não é só isso. Tem a questão do intelectual. Tem autista que é maravilhoso. Dependendo do cargo que você quer, ele consegue. Então, não é uma questão de deficiência pode seguir ou visual. Veja, hoje, no concurso público, eu participo de uma comissão da prefeitura, representando o CONDEF, que examina os caras que prestaram concursos com deficiência. Então, veja, o monocular aconteceu que era só baixa visão e cego. O monocular já vinha querendo ser considerado deficiente fazia um tempo. Até que um dia, um cego, pelo Brasil, não se sabe aonde, numa cidade também não sei aonde, prestou o concurso como deficiente. Quando chegou, ele passou no concurso como deficiente. Aí chegou na hora de ser aprovado, alguém falou, não, você não é considerado deficiente, você enxerga 100% de um olho. Para o concurso, é só quem tem até 80% de equidade visual, ou é cego. Ou seja, baixa visão ou cego. O que aconteceu? O cara recorreu na justiça, ganhou e teve que ser contratado por aquela prefeitura. A partir daí, criou-se uma jurisprudência e hoje a prefeitura de Santos já não discute mais. Se o cara é monocular e passou no concurso, ele é aceito para cumprir a cota da pessoa com deficiência. Entendeu? E assim em qualquer outro lugar. E já está caminhando o surdo de um ouvido só. Entendeu? Vai para o mesmo caminho. Quem tu acha que o cara vai contratar? Um surdo que só fala Libras ou vai contratar um cara que escuta perfeitamente de um ouvido e não escuta do outro? É óbvio que o cara vai contratar, o surdo vai ficar de escanteio, assim como eu e você vamos, entendeu? Então, querido, tem a questão física, sim, mas tem a questão também intelectual. Eu acho que são as duas coisas, né? E, na realidade, o que deveria ser avaliado foi o que eu falei lá no começo. Você quer um profissional para qual função? Eu quero um profissional que seja psicólogo. Muito bem. Então, eu vou te mandar o currículo de um cara que é formado e é doutorado em psicologia, ok? Ok. Aí eu mando lá para o cara lá, o cara é cego. Ah, mas o cara é cego, queridão. O que importa é que ele é psicólogo e tem doutorado. Então, ele tem que cumprir a função para a qual ele foi contratado. Você não tem que olhar para a cara dele e dizer se ele é cego, se ele é autista, se ele é PC, se ele é síndrome de Down. Não te interessa isso. Você não tem que avaliar isso. Você tem que avaliar a capacidade de trabalho dele e a formação que ele tem de acordo com as atribuições que ele tem, pô. É isso. Então, resumindo, a ópera é isso. As pessoas rodam e olham para o rótulo, olham para a nossa deficiência. Eles rotulam e acabou. O cara tem PC, o cara é cadeirante, o cara é cego, o cara não sei o quê. Acabou. É isso. Por isso que eles querem a flexibilização da lei de cota. Você tem que avaliar a questão profissional e não característica. Perfeito. Até porque a deficiência é condição física. Até porque física ou intelectual, querido. Porque a deficiência física, visual, auditiva e intelectual, ela é só mais uma característica na minha pessoa e na sua pessoa. E na pessoa do outro. Então, eu posso entender. Eu posso entender, então, que a amplificação Não estou escutando nada. Então eu posso entender que a amplificação do rol de deficiências acabou meio que nos prejudicando, vamos dizer assim. Tem os dois pontos de Posso vista. entender, né, então, que a amplificação do rol de deficiência sim.
acabou nos prejudicando. Espera um pouquinho só, deixa eu só te dizer uma coisa. Ou não? Então, vamos lá. Nem sim, nem não. Por quê? Do meu ponto de vista, que sou cadeirante, sim. Do ponto de vista do amputado, não. Ele não é deficiente físico? É. Né? Ele é deficiente físico, não posso negar que ele não... Não, você não é deficiente físico. É. Entendeu? Então, assim, ampliou-se para as deficiências, e aí, aquele que é mais grave, que é a origem de tudo lá atrás, há 40 anos atrás, ou mais, né? Porque eu tenho 40 anos de militância, mas o movimento da pessoa com deficiência vem desde o final da década de 70. Eu entrei na militância em julho de 1984. Ou seja, eu estou falando lá do finalzinho, uns 5 anos depois. Lá em 1978, 1979, foi quando começou o movimento, que deu uma ampliada a partir do ano internacional, que foi em 1981, e em 1984 eu criei a Difisa aqui em Santos, antes mesmo do Conselho Municipal. Né? E naquele mesmo ano, 1984, o então governador Franco Montoro criou o primeiro Conselho das Pessoas com Deficiência, que foi o Conselho Estadual para Assuntos das Pessoas com Deficiência. Primeiro conselho do Brasil de pessoas com deficiência. Antes mesmo do CONAD, antes mesmo das duas leis de 2000, eu estou falando de 1984. Então, veja, quem é que ia para a rua? Quem é que eram os deficientes? Era o cego, o surdo, o cadeirante, entendeu? Eram esses caras que iam para a rua. De lá para cá, vieram outras deficiências, a intelectual veio, né? O síndrome de Down primeiro, hoje os autistas aparecendo em grande quantidade, né? Muitas pessoas com autismo. Sim. Fala, meu querido. Fala. Oi. Bruno. Luciano, eu quero saber de você qual é a diferença da pessoa com deficiência? Qual é a diferença da pessoa com deficiência de 1984 para 2024? E vou chegar nas suas considerações finais nesta pergunta, por favor. Qual a grande diferença? Desculpa, repita. Qual a grande diferença entre as pessoas? Por favor, Bruno, repete para mim que eu escapou aqui, deu uma picotada, tá? Facilita para mim aí, vai. De novo. Bruno. Qual a grande diferença entre 84 e 2024? O que melhorou ou não nesses 40 anos que você convive com o movimento da pessoa com deficiência? Vamos lá. Boa pergunta. E aproveitando, eu peço as suas considerações finais. Ok. Primeiro, a grande diferença, cara, é que em 1984 nós lutávamos por direito que não tínhamos. Não tínhamos direito. Querido, nós somos elevados à categoria de pessoas, isso é para você e para as pessoas que te seguem, os seus seguidores. Naquela ocasião, 1984, ou seja, 4 anos antes da Constituição Cidadã de 88, nós sequer éramos pessoas. Não sei, você deve ter ouvido em algum lugar, já leu sobre isso. Na época, as pessoas se referiam a nós como os aleijados, os incapacitados, os limitados,
os retardados, os mongoloides. Não tinha pessoa. Só a partir da Constituição de 88 é que fomos elevados ao patamar de pessoas. A partir dali começaram a chamar a gente de pessoas portadoras de deficiência. Então, veja, ainda em 84, quando Franco Montoro criou o Conselho Estadual, era Conselho Estadual para Assuntos dos Deficientes, alguma coisa. O próprio Conselho Municipal de 91 ainda era assim, não tinha pessoas. Entendeu? Então, a grande mudança era essa. Veja bem, a nossa luta pela inclusão, no caso da educação, só para citar um exemplo, era que nenhum diretor de escola, pública ou privada, pudesse negar na cara de pau a minha matrícula na escola, ou a minha, ou a sua, ou de qualquer outro. Né? A gente não tinha o direito. A diretora vinha com o chavequinho na orelha da nossa mãe e, olha, mamãe, põe ele numa outra escola, põe numa escola pública, ou põe lá na PAI, numa entidade, porque é melhor para ele. Era uma forma de dizer, não queremos o seu filhinho aqui. E a mamãe, inocente, muitas vezes caía nessa armadilha. Então, naquele tempo, a gente não tinha garantia. Hoje, com a legislação vigente, se um diretor ou uma professora ou um diretor de escola pública ou de escola privada negar a matrícula e ficar claro que ela não quer você lá ou eu lá, ela vai ser processada e se vacilar, aquela escola vai ser fechada. Ok? Então, essa é a grande diferença. Naquela ocasião, eu não tinha direito. Hoje, em 2024, nós temos direito. É constitucional. Nós temos a LBI, repetindo, a Lei Brasileira de Inclusão, que outrora não tinha. Lembrando que eu falei para você lá, aqui em algum momento do programa, que só em 2000, que teve duas leis, a 10.048 e 10.098, que tratavam do esboço do que seria a política nacional da pessoa com deficiência. Um esboço que foi regulamentada só 4 anos depois, 2004, pelo decreto 5296, que era mais ou menos alguma coisa que não chega aos pés de uma LBI hoje. Né? Então, essa é a grande diferença. Eu lutava por um direito que eu não tinha. Hoje eu luto pelo direito que eu tenho. Tem que fazer valer, e é por isso que eu recomendo sempre. Pisou na bola contigo, de alguma forma te agrediu no seu direito de cidadão, meu querido, não espera o CONDEF, não. Não espera da reunião ordinária para ir lá reclamar no Muro das Lamentações. Porque o ônibus me deixou no ponto, porque não sei o quê. Querido, para de chorar, toma atitude, vai no Ministério Público, escreve um texto, escreve à mão, pede para alguém escrever para você, denuncia no MP, para de ficar no chororô, entendeu? Chora muito sabe, quer ligar para o CONDEF para fazer a queixa, mas não quer assinar um papel. Eu, fulano de tal, RG tal, morador na rua tal, não sei, não posso. Entendeu? É tudo denúncia vazia. Ou tu formaliza uma denúncia e para a justiça não tem telefonema, tem papel. Protocolo, número de processo, é isso que existe na justiça. Mas a justiça é lenta, então tá bom. Se a justiça é lenta, então não faz denúncia, continua sofrendo aí. Né? Mas hoje, eu falo você e vocês, né? O seu público, tem que saber que nós temos direito, ao contrário de 84. O dinossauro aqui, eu e mais alguns 1.000 ou milhares de pessoas com deficiência, dinossauros do movimento, lutamos por isso, querido. Hoje, e aí é um probleminha que eu encontro hoje no movimento. Né? Quando a gente começou lá na década de... Eu digo a gente, já estou sendo até... Estou exagerando, porque eu comecei depois, eu cheguei em 84, mas já tinha gente na estrada em 78, 79, 80, 81, né? Eu sou de 84. Nessa época, a gente tinha que carpir o caminho, o mato, com a foice. Né? Então, teve muita gente carpindo o caminho para a gente seguir uma trilha. Depois veio outro e colocou uns pedriscos para ficar mais fácil. E depois veio outro e colocou pedra. E depois veio outro e colocou paralelepípedo. Então, aos poucos, os dinossauros e as pessoas vieram asfaltando o caminho da inclusão. Certo? E quem chega hoje acha que só pode reclamar.
acha que é o dono da verdade, acha que pode desprezar a história do movimento. É isso que eu vejo, Bruno. Entendeu? Eu diria que, com todo respeito, hein, a geração Nutella, entendeu? Se aplica também na questão da pessoa com deficiência. Muita gente falando muito, filosofando muito e fazendo muito pouco, fazendo quase nada, e achando que está tudo errado, que tem que fazer tudo de novo. Ué, então começa tudo de novo. Mas não pode desprezar a história, porque tem história. O movimento tem mais de 40 anos no Brasil, pô. Você não pode sair por aí achando que o movimento do deficiente começou antes e depois de você. Eu estou falando você como exemplo. Tem muita gente por aí, não é o seu caso, hein? Que fique claro. Eu estou dizendo que tem muito deficiente por aí que acha que o movimento da pessoa com deficiência se resume a antes dele e após ele. Que prepotência, que arrogância que a pessoa tem. E para concluir, eu diria para você o seguinte: parabenizar você pelo espaço, porque eu acredito, Bruno, piamente na informação. Eu não acredito que as pessoas sejam do mal. Eu acho que as pessoas preconceituam e discriminam porque desconhecem sobre o assunto. Por isso que toda e qualquer pessoa que me chama para participar de podcast, ou de reportagem, ou de live, o que for, que tem a ver com levar informação para as pessoas, eu aceito prontamente. Porque eu acredito que as pessoas, a partir da informação, elas podem até... Aí sim, elas vão dizer se são ou não preconceituosas. Porque até então, eu acredito na ignorância. As pessoas preconceituam porque ignoram sobre aquele assunto. À medida que elas ouviram falar sobre o assunto, elas não podem mais alegar ignorância. Elas serão preconceituosas se continuarem a persistir naquela posição, ou vão estudar. Pô, mas algum dia lá eu vi um podcast do Bruno lá, não sei o que, com o Luciano. Pô, os caras falaram isso, falaram aquilo. Pô, vou pesquisar melhor. E hoje, queridão, é só apertar Google, aparece tudo lá. Então não vai dizer para mim que foi falta de oportunidade, falta de informação. Então, eu não sei quantas pessoas estavam aqui no ar com você, comigo e tal, mas não importa. Se tiver só uma pessoa, além de mim, de você, essa pessoa recebeu informação. Essa pessoa, se não sabia, ficou sabendo. E se está sabendo, não será mais aceito desculpa. Né? Ela será considerada preconceituosa se desrespeitar o nosso direito. É isso que eu tenho para te dizer. Obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Obrigado, Luciano, pela presença. Eu vou te chamar de volta novamente, em outra oportunidade. Meu corpo não me limita porque minha consciência é livre. Tchau. Obrigado, Luciano. Um abraço. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que me assiste no Boletim de Notícias. Hoje eu vim falar sobre, na verdade, continuar aquele assunto sobre a situação da mídia no Brasil, que hoje, infelizmente, a gente vê uma intoxicação mental, porque o que a gente vê não é a transmissão do fato em si, e sim uma interpretação daquele fato de acordo com determinada linha editorial. Que a gente vê em canais de TV, rádios,
jornais, revistas, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho que admitir que a mídia vive nesses tempos modernos. Sendo assim, o telespectador, o leitor, o ouvinte deve escolher a melhor maneira de fazer a sua própria seleção daquilo que ouve, que lê e que escuta. Eu me refiro principalmente ao jornalismo político. Quando eu falo para vocês que as emissoras, a mídia tradicional, não conseguiu se adaptar ao fato de que hoje em dia um celular é um veículo de comunicação, um canal de YouTube é um veículo de comunicação. Mas isso não me dá o direito de ser irresponsável na transmissão da informação. Toda vez que eu faço um episódio do Consciência Inclusiva, eu procuro ser o mais equilibrado possível na questão da transmissão da informação. Para concluir, a quebra da credibilidade, uma vez perdida, ela não volta mais. Esse foi o Momento da Consciência. E meu nome é Bruno Oliveira de Carvalho.